Capítulo 2175 Ataque ao Amanhecer, Parte 1 Deuses, eu quase tinha esquecido quanto eu amo crianças. Depois que você termina com elas, elas não deixam muita bagunça. Solos ficou chocada ao ver como o homem não teve problemas em encarar suas vítimas. O choque se transformou em repulsa quando ela percebeu que a excitação dele era muito maior do que a dor que os pequenos demônios lhe infligiam. Ele está se recuperando. Isso lembra do que ele considera conquistas. Ela pensou. Pela minha mãe, o que quer que Trude tenha feito com esse cara, não foi suficiente. Concordo. A resposta que passou pela mente de Liz soou como a voz de Derek. Deixe-o comigo. A energia elementar que enchia seus olhos desapareceu, substituída pelo vazio da decadência. Pela primeira vez desde que os dois lados de sua mente se encontraram, Liz não se opôs a nenhuma resistência. O vazio já havia demonstrado um maior domínio sobre suas habilidades de abominação e o que quer que ele quisesse fazer, Liz não tinha objeções. Os demônios desapareceram e a abominação se espremeu pelas grades, ficando bem na frente do preso. Por que você os mandou embora? Estávamos começando a nos divertir. Olhe para mim. O vazio levantou o preso pelo pescoço para que seu reflexo aparecesse na ardósia negra do rosto da abominação. Devo dizer que os 7 olhos e a boca ficam melhor em mim do que as palavras morreram em seus lábios enquanto a criatura se transformava em um menino de 6 anos e a cela em um campo abandonado que ele nunca esqueceria. Ao contrário dos demônios anteriores a ele, a criança tinha uma aparência perfeitamente humana e até usava roupas. No entanto, a cor desapareceu do rosto do preso e sua bravata foi substituída pelo medo. Isso é impossível. Você está morto. Você tem que estar. Eu mesmo matei você. Por que você fez isso, irmão mais velho? A criança perguntou enquanto suas roupas ficavam cobertas de sangue e um corte aparecia em seu pescoço. Como você ousa perguntar por quê? O homem começou a ficar histérico enquanto continuava a esfaquear o menino, mas não apareceram mais feridas em seu corpo. Você era perfeito demais. Você sempre fazia suas tarefas e trabalhos de casa com um sorriso. Foi sua culpa se mamãe não me amasse mais e continuasse me importunando. Foi por isso que eu matei você. No entanto, mesmo depois que você finalmente saiu da minha frente, ela ficou ainda mais ressentida comigo. É por isso que continuei matando você. Isso é estúpido. Você é estúpido. O garotinho riu de coração, ignorando os ataques frenéticos de seu irmão mais velho. Pare de rir de mim. Por que você simplesmente não morre? Lágrimas e ranho escorriam por seu rosto, mesmo quando seu braço começou a doer por causa da facada. A risada infantil não parou. Então foi isso que aconteceu. O preso congelou quando uma mulher de 20 e poucos anos olhou para ele com desgosto. Mãe, não. Eu juro, não é o que parece. Posso explicar. O preso sabia que a mulher não poderia ser sua mãe. Ela agora estava velha e amarga, enquanto a pessoa à sua frente era jovem. No entanto, ela era idêntica, nos mínimos detalhes, à mãe dele no dia em que ele matou o irmão mais novo. Não há nada para explicar. Você é o fracasso que eu sempre soube que era. Você não conseguiu nem matar o filho certo para fazer sua mãe feliz. Não diga isso, mãe. Sinto muito. Ele caiu de joelhos, tentando apertar a saia dela, mas ela recuou. Vamos, Ruth. Mamãe sentiu muito a sua falta e preparou suas comidas favoritas. No momento em que sua mão tocou a da criança, o ferimento e o sangue desapareceram. E o irmão mais velho? Ele perguntou com um olhar pensativo no rosto. Esqueça ele. Paron teve o que merece. Vamos para casa. Seu pai também sentiu muito a sua falta. Então ela se virou e foi embora. Não vá embora, mãe. Por favor, de novo não. De novo não. No entanto, nem ela nem Ruth pareciam conseguir ouvi-lo. Eles riram enquanto se abraçavam, cheios de alegria por estarem reunidos novamente. Por favor, eu vou ficar bem. Eu prometo. Olhe para mim, mãe. Olhe para mim. Em uma tentativa desesperada de agradar sua mãe, Paron virou a faca de gelo contra si mesmo, apunhalando o próprio pescoço.
Mana deveria ser incapaz de machucar seu dono, mas um corte igual ao de Rutin apareceu em seu corpo. Olha, ele sangrou rápido demais para terminar a frase. O que diabos você fez com ele? Vadion perguntou a Lith, que ainda estava na frente do prisioneiro. Logo depois de encarar a abominação, o homem ficou em silêncio. Então, o rosto do preso ficou pálido e ele começou a chorar como um bebê. Depois de um tempo, seus olhos reviraram e sua mente entrou em colapso. Eu não faço ideia. Lith respondeu quando a corrente que havia mergulhado no peito de Rutin desapareceu e a energia elementar voltou aos seus olhos. O que posso dizer é que, de acordo com meu feitiço de diagnóstico, o corpo dele está em boa forma, mas não importa o quanto eu tente, não consigo encontrar uma mente com quem estabelecer um vínculo. O que diabos você fez com ele? Ele perguntou ao vazio que naquela forma estava sempre a um passo dele, como um passageiro no banco de trás. O que precisava ser feito? A resposta não esclareceu nada, mas Lee não tinha tempo a perder e não tinha compaixão pelos assassinos em série. Bom. Kala assinou com a cabeça, após confirmar o diagnóstico de Lee com os olhos. Agora vamos, este ainda é o primeiro andar e temos muito mais para limpar antes de chegar ao núcleo de energia. Esperemos não encontrar mais surpresas ou todos os sacrifícios de nossos aliados serão em vão. O grupo retomou a exploração, seguindo o mapa e verificando constantemente o chão com a visão da vida para evitar ser pego novamente por um gênio entediado. O resto do andar era apenas uma cópia da primeira seção pela qual eles entraram. Corredor após corredor, até mesmo aulas e laboratórios foram convertidos em celas onde os prisioneiros eram despertos e depois domesticados. A falta de luz solar impossibilitou que eles controlassem o tempo. O isolamento e as pequenas celas corroeram sua vontade, deixando-os ansiosos para conhecer seus treinadores apenas para ouvir uma voz que não era deles. Ter sucesso em uma aula significava mais tempo ao ar livre e melhor comida. Aqueles que falharam ou se recusaram a seguir as ordens, em vez disso, foram enviados diretamente de volta para suas celas e permaneceriam lá até que refinassem ainda mais seus corpos e corroíssem suas mentes. Lee tinha apenas uma vaga ideia de como funcionava o sistema de Trude, mas vendo como a maioria dos prisioneiros passava o tempo treinando seu núcleo e corpo, implorando de vez em quando para participar de outra aula, ele entendeu que os criminosos estavam sendo treinados como animais. E o pior é que parecia estar funcionando perfeitamente. Reino de Grifon, região de Kelar, cidade de Belius. Graças aos deuses você está aqui, minha rainha. Eata, a Sekhmet, fez uma reverência profunda a Trude, apesar dos muitos ferimentos que cobriam seu corpo, tossindo com a boca cheia de sangue. Capítulo 2176 Ataque ao Amanhecer, Parte 2. Não há tempo para gentilezas na guerra. Apenas me diga o que está acontecendo e por que você ainda precisa se curar adequadamente. Não foi a primeira vez que a Rainha Louca participou de uma batalha. Mesmo com seus generais da besta divina, havia poucos deles contra centenas de velhos monstros e lixes. Se não fosse pelo poder de seu núcleo branco profundo e do conjunto Artan, eles teriam perdido terreno em todas as batalhas. No entanto, foi a primeira vez que um de seus assessores a chamou em desespero para evitar que uma de suas melhores fortalezas caísse. Defender-se de um cerco deveria ser fácil, especialmente em uma cidade como Belius. Suas paredes encantadas tinham vários metros de espessura e mais de 30 metros de altura. Suas matrizes poderiam vasculhar o campo de batalha como um ser vivo, atacando o inimigo mesmo a uma grande distância da cidade. Por último, mas não menos importante, o portal da cidade permitiu que seus soldados levassem os feridos de volta ao Grifon Dourado para serem tratados imediatamente e os substituíssem por novas tropas. Trude geralmente lutava apenas nas linhas de frente, certificando-se de que a maré da batalha não forçaria suas tropas a recuar demais ou liderando o ataque quando rompessem as linhas inimigas. Ela deveria ser a lança e o escudo que protegia as unidades mais fracas de seu exército, não uma babá das bestas divinas. É mais fácil se eu te mostrar. Eata colocou os dedos indicador e anular direitos na testa da rainha, ativando uma ligação mental.
Trude viu as tropas do Conselho, do Reino e até mesmo do Império atacarem Belius ao mesmo tempo. Eata e o resto dos generais destacados para lá fizeram maravilhas, mantendo o ataque em 3 frentes sob controle, compartilhando suas habilidades de linhagem com o exército de defesa. No entanto, mesmo eles provaram ser incapazes de deter o 4º jogador contra o qual não tinha planos de contingência. O Brigadier apareceu do nada, liderando um regimento de mortos-vivos que, ao contrário dos aliados de Trude nas cortes dos mortos-vivos, não tinha problemas em se mover sob o sol. O número de reforços inesperados foi pequeno, mas a força deles foi grande. A maioria dos mortos-vivos poderia escalar as paredes verticais de Belius com a mesma graça de uma aranha e a velocidade de uma chita. Mesmo as proteções e matrizes encantadas não puderam fazer nada para detê-los, já que só usavam habilidades de linhagem sanguínea. Apesar de tudo isso, seria necessário para qualquer um dos generais de Trude um único feitiço espiritual de nível 5 para eliminá-los das paredes, se não fosse por Davin. A visão do cavaleiro montando seu cavalo fez a rainha louca xingar o suficiente para envergonhar o marinheiro. Pensei que Baba Yaga tivesse levado de volta os cavalos e deixado Davin de castigo ou algo assim. O que ela está fazendo aqui? Isso não é tudo, minha rainha. Continue assistindo em vez de responder. Eata mostrou-lhe uma imagem do Brigadier no alto do céu, emitindo um brilho tão ofuscante que 2 sóis pareciam brilhar sobre Belius. Na memória, o Sekhmet atacou o cavaleiro depois de infundir a si mesmo e a seu equipamento o abundante redemoinho da vida. Graças ao relâmpago prateado, sua destreza física e mágica aumentou 10 vezes. Os núcleos de energia de seu equipamento foram forjados por Trude para que nenhum grama de redemoinho da vida fosse perdido. Todos os artefatos de seus generais foram projetados não apenas para serem sobrecarregados pelo raio prateado, mas para atingirem todo o seu potencial por causa dele. Trude não era apenas uma mestre forjadora, ela também era uma grifão dourado. Ela demorou a estudar sua habilidade de linhagem antes de consumir as centenas de quilos de adamante necessários para criar uma armadura grande o suficiente para cobrir uma besta divina. O equipamento de Eata quase atingiu a dureza de adamante e seus núcleos de poder tornaram-se tão fortes quanto os de uma pequena cidade. No entanto, as lâminas que saíam de seus peões foram bloqueadas como brinquedos e o Sekhmet foi derrubado no céu com um único golpe. Porra! Apesar do confronto ter durado uma fração de segundo, Trude ainda podia ver como Davin não estava usando sua armadura de cristal habitual. O cavaleiro estava coberto de Davros que ficava preto quando precisava ajudá-la a absorver a luz solar e prateado quando amplificava seus poderes. Sua espada, Twiligt, era feita do mesmo metal e tinha cristais elementares de 8 cores em sua superfície. Cristais brancos foram embutidos em ambos os lados do punho e do punho, enquanto o resto estava organizado em uma única linha ao longo da lâmina. Um cristal elementar vermelho estava perto do guarda, seguido por um cristal laranja, um amarelo, um verde esmeralda, um azul, um prateado e um cristal preto. Trude podia sentir pela memória que Ata havia colocado tudo o que tinha no golpe, enquanto o Didar era o equivalente a golpear um inseto. Isso não faz sentido. Se ela é tão forte, como Belius ainda pode ficar de pé? Mais importante ainda, por que ela está aqui? A rainha louca ficou tão frustrada que não percebeu o quão dolorosas eram suas palavras para seus servos leais. Nós a mantivemos afastada com um grande sacrifício pessoal. Eata baixou o olhar em humilhação. Não tenho ideia sobre a presença dela, mas posso dizer que seu foco principal é manter os mortos-vivos vivos. O cavaleiro se mantém fora da briga, usando seus construtos para proteger nossos inimigos e atacando nossos ataques à distância. O maldito Ranger ainda está ao lado dela. A maioria das pessoas tendia a esquecer a Kala, o Ranger traidor que se uniu a Davin. Ele trabalhava na região de Kelar há mais de uma década e conhecia os pontos fracos de cada cidade como a palma da sua mão. Depois de conquistar Belius, Trude o reconstruiu rapidamente, então ela não teve tempo de mudar seu layout. O centro de controle das matrizes ainda estava no antigo local onde Davnas destruiu durante seu ataque anterior à cidade. Obrigado, Eata.
Você fez um ótimo trabalho mantendo a fila até minha chegada. Agora descanse. A rainha louca deu a Sekhmet um tônico poderoso e a curou como uma única respiração de fluxo real. Ela fez o mesmo com todos os seus generais, para não deixá-los desperdiçar outro uso de sua própria técnica de respiração. E você, majestade? O Sato já foi um rock, mas agora evoluiu para uma tempestade fênix. Eu sou um grifão dourado de núcleo branco, lembra? Ela respondeu com um sorriso caloroso e maternal pelo qual seus generais dariam suas vidas. Eu me curo tão rápido que nunca o uso, exceto para refinar meu núcleo. Por favor, seja cuidadoso, Phil, o dragão de 7 cabeças, disse. Você pode ser um núcleo branco, mas ela é um cavaleiro com sua torre de mago. Isso não tem nada a ver com aquela idiota da Night. Trude assentiu e levantou o voo, alcançando Daphne em um piscar de olhos. Eu poderia assumir minha forma Grifon, mas contra um oponente tão pequeno, eu apenas ofereceria a ela um alvo maior. Além disso, treinei como uma mulher humana por mais de 700 anos, enquanto me tornei uma besta divina. Há apenas um ano, ela pensou. Continua no próximo vídeo.